Sim, é ele. Oi gente, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe aqui este bonitinho aqui, que vai ser o nosso companheiro nesses minutinhos meio de conversa aqui com vocês, né? Divinos Rivais, da editora Alt. Bastante em alta aí, muita gente leu este livro esse ano, da Rebecca Ross. E eu também li, terminei de ler ele faz uns 2, 3 dias mais ou menos, por aí. E até então só resenhei no Scoob e no Instagram, que aliás, meus perfis nas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Já adianto que para quem não leu o livro ainda, essa resenha pode conter spoilers. Vou começar lendo a sinopse de Divinos Rivais. Após séculos adormecidos, os deuses estão em guerra novamente. No entanto, a única preocupação de Iris Winnow, uma jovem de 18 anos, é manter sua família unida e em segurança. Enquanto a mãe de Iris sofre para superar um vício e o irmão está desaparecido em meio às trincheiras da guerra, a melhor forma de a garota atingir seu objetivo é conquistando a vaga de colunista no jornal onde trabalha, a Gazeta de Oath. Enquanto isso, para lidar com as preocupações, Iris escreve cartas para o irmão e as passa por baixo da porta de seu armário, de onde elas somem e vão parar direto nas mãos de Roman Kidd, seu insensível e fascinante rival da redação. Quando ele escreve anonimamente em resposta a ela, os dois criam uma conexão que seguirá Iris até a linha de frente da batalha, em uma busca por seu irmão, pela salvação da humanidade e pelo amor. Divinos Rivais é o início de uma duologia homônima, um romance épico com toques de fantasia repleto de esperança, desilusões e do incomparável poder do amor. Bem, já começa dizendo que o livro realmente entrega o que promete, né, nessas 460 páginas. É uma fantasia muito interessante e para quem não leu ainda, eu indico, vale a pena ler. É um livro muito bonitinho em vários aspectos, na questão da amizade, do amor, na questão familiar, não só na questão familiar de sangue, como na questão familiar que há entre amigos. Vou começar fazendo um resumo bem básico aqui da história. Bem, o que acontece? Aqui no universo que a autora criou, nessa cidade de Oath, existe guerra entre deuses antigos, muito antigos, que seria a Enva, a deusa da música, e o Dacre, acho que é Dacre ou Dacre, não sei, eu falei Dacre durante a leitura toda, e o Dacre é o deus do submundo. Né? E acontece guerras entre esses deuses há vários anos. E na guerra atual, o irmão da Iris, a personagem Iris, que é a personagem principal, ele é convocado para essa guerra. E aí Iris perde o contato com ele. Nesse meio tempo acontecem muitas coisas. Ela e esse ela e esse rival dela no jornal estão competindo por uma vaga de colunista. E ela acaba perdendo essa vaga, como eu disse, até spoilers aqui, né? A mãe dela falece devido a vício de bebida e ela acaba, né, ficando assim a Deus dará. Mais uma coisa que acontece durante a vida da Iris é que nesse momento em que meio que está desmoronando tudo ao redor dela, ela começa a escrever cartas para o irmão, tentando ter um tipo de conexão com ele, mas sabendo que, né, ele pode estar morto na guerra. O que ela faz? Ela escreve essas cartas numa máquina de escrever que ela ganhou da avó, sem saber que essa máquina de escrever era uma máquina mágica. E na cabecinha dela, uma forma dela se confortar é ela enviar essas cartas pro irmão, tipo, passando por dentro do guarda-roupa, como se ele fosse receber do outro lado. Só que o que ela não espera é o quê? Que essas cartas começam a ser respondidas por uma pessoa que não se identifica. Do outro lado, a gente descobre logo no início que quem responde essas cartas é o rival dela no jornal, que é o Roman Kidd. E ele não se identifica para ela. Enfim, então voltando em tudo aquilo ali que acontece com a Iris, o irmão indo para a guerra, as cartas começam a ser respondidas, a perda da promoção que ela ia ter no jornal, a morte da mãe, ela decide jogar tudo pro alto, aceita uma vaga de correspondente de guerra, para ir para a linha de frente, para poder documentar tudo que está acontecendo lá, para passar para a cidade, né? E também tentar encontrar o irmão dela nesse meio tempo, porque até então ela não tem mais contato com ele. Enfim, e isso acaba acontecendo. Eu não vou contar tudo o que acontece no livro, não é nem pela questão de spoiler, mas porque senão vai ficar muito extenso, também meio que tira a graça de quem ainda não leu. Mas, o que eu gostei no livro? A construção das amizades da Iris com os personagens de segundo plano,
Gostei muito da descrição da guerra, nessa visão do mundo mágico. Gostei muito disso. Achei até meio pesado algumas cenas, mas assim, extremamente real os sentimentos que a personagem foi passando pra gente de tudo que estava acontecendo ao redor. Apesar do livro não ser em primeira pessoa, você consegue captar muito bem todas essas nuances que a escritora quis deixar ali. Gostei disso. Gostei da forma como o romance se desenvolve de forma gradual, por camadas, né? Primeiro sendo inimigos, depois tendo essa correspondência misteriosa através das máquinas de escrever, que depois a gente vai descobrir o porquê que eles conseguem se corresponder através das máquinas de escrever. Eu achei muito legal, muito criativa a ideia da autora, mas pra mim, até chegar a esse ponto de eu começar a entrar dentro da história, de eu me sentir à vontade com os personagens, até chegar a esse ponto, eu notei coisas assim que foram descritas de forma muito rápida e outras que ficaram devendo. Por exemplo, assim, a gente já começa no meio mágico, que tem Eva, tem Dacre, tem aquelas pessoas que apoiam Dacre, as pessoas que apoiam Eva, a questão da proibição da música, que eu acho que deve ser uma coisa mais desenvolvida no segundo livro, não tenho certeza, mas pela arte da capa do segundo livro eu acredito que seja isso. Eu senti que não foi explanado bem a construção desse mundo, tipo assim, tem deuses, ok, mas quais os domínios, quais os limites, o que eles agregam na vida das pessoas, porque os cultuam, tipo assim, não foi feito de uma forma muito aprofundada isso. E outras coisas foi feito muito a Deus dará, por exemplo, assim, mais spoiler. Quando a Iris fica sabendo da morte da mãe dela, acontece que a mãe dela tinha vício de bebida e saía pra beber e costumava voltar muito tarde pra casa, tipo meia-noite, 1h da manhã. E uma noite a Iris dá falta dela, mas tipo assim, não, ela sempre volta. E no outro dia ela simplesmente vai trabalhar e tem lá um papel, um rascunho de uma nota para ela poder transcrever para o jornal, dizendo que uma mulher desconhecida, uma mulher não identificada, foi encontrada morta. Tipo assim, automaticamente já vem na cabeça dela, ai, minha mãe não voltou para casa, deve ser minha mãe. E sim, era a mãe dela, mas caramba, tipo, tudo bem ela pensar uma noite antes, minha mãe sempre volta para casa, mas daí ela sai de casa, não dá falta da mãe dela, aí chegar lá no jornal e só depois disso ela descobrir que era a mãe dela. Eu achei assim bem chato, sabe? Eu falei, nossa, que sem graça, que coisa assim, sem emoção. Não consegui nem sentir a dor dela. Só depois de tanto ela ficar remoendo aquilo, de tanto, né, a escritora ficar remoendo aquilo ali a todo tempo, a gente acaba sentindo de fato a tristeza dela, mas na hora eu não senti nada, tipo, só morreu, ok. Outra coisa também que me incomodou, que eu fiquei assim, tipo, foi a questão de a gente tá em um mundo mágico, onde não é explicado muita coisa pra gente, quais são as leis, os domínios desses deuses, o acesso deles, o comportamento das pessoas, porque as pessoas aceitam lutar por eles, não tem esse estreitamento. E também notei que há algumas outras coisas que são relacionadas ao mundo mágico, outras não, tipo casas mágicas, casas que interagem com as pessoas, máquina de escrever que interage com as pessoas. Mas a questão de, em certo ponto, existir luz elétrica e ter que ser pago, né, como é aqui na nossa realidade, mas ao mesmo tempo aí eles têm que ir buscar água em cisterna. Então assim, acho que ficou tão disperso, nada muito explicado. De repente eu acho que as pessoas menos abastadas, os pobres no caso, deveriam ir buscar água na cisterna. Acredito que as outras famílias tenham acesso à água encanada em casa, mas sei lá, não faz muito sentido, não faz muito sentido. Mas enfim, tirando isso, no montante eu gostei do livro, gostei da história, gostei do romance depois que ele começou a se desenvolver, gostei da questão da Iris ter encontrado uma família, nas pessoas que acolheram ela na cidade onde ela foi ser a correspondente de guerra, gostei muito disso. Ficou devendo em algumas coisas, nessas coisinhas aí que eu citei, mas nada que atrapalhasse. Mas é porque eu sou meio chata mesmo para leitura, principalmente quando é livro de fantasia ou de suspense. Eu sou bastante minuciosa mesmo. Se alguém me perguntar, indico sim, vale a leitura. Estou ansiosa para ler o livro 2. Gostei bastante, ó. Não vou dizer que é o meu queridinho. Eu avaliei o Scooby como com 3,5 estrelas, mas é uma boa nota. Para os meus critérios, é uma boa nota. Eu gostei.
Então quem leu aí Divinos Rivais, a Rebecca Ross, me fala se gostou, o que achou, se notou alguma dessas coisas que eu falei. A gente vai conversando sobre isso, ok? No mais, me sigam nas outras redes sociais. Espero que vocês continuem por aqui. E é isso. Um beijinho.